Salve, salve amigos, canal Anda Boa, omissão de socorro hoje. Bom, se você viu esse vídeo no Instagram e ele te atraiu até o canal, seja bem-vindo ao canal pela primeira vez. E aqui a abordagem está um pouco diferente do Instagram, porque lá pelo fator tempo tem que ser bem mais rápido e objetivo, mas aqui eu vou partir da mesma proposta, só que acrescentar algumas coisinhas a mais, beleza? Então olha só, o que diz o texto do artigo 135 do Código Penal, né, que deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada, extraviada ou a pessoa inválida ou ferida, desamparada ou em grave e iminente perigo, enfim, tudo isso, né, não só a criança, isso você omite socorro, ou seja, não cuida dessa pessoa, dessa criança, ou inclusive quando você deixa de prestar socorro então para a pessoa, o Código Penal enquadra isso como omissão de socorro. E o grande paralelo aqui, amigos, é conectar isso com a nossa vida de fé. Por quê? O que isso tem a ver? Porque pensemos, você conhece o caminho, a verdade e a vida. Você entende que Jesus Cristo, ele é a salvação para a tua vida e a salvação para as pessoas. O próprio Cristo institui isso, que você pregue, que você vai e prega o Evangelho. Por que ele institui isso? Porque ele sabe que ele de fato é essa salvação, né? E quando você deixa de oferecer, de explanar, de dar essa salvação para as pessoas, sendo que você a tem, você deixa de doar, entregar ela para alguém, você está omitindo socorro, assim como diz o Código Penal, né? Eu acredito que a gente está enquadrado nesse aspecto, digamos assim, a gente está enquadrado nesse aspecto, porque se a gente está omitindo socorro, omitindo de dar a palavra da vida, afinal o próprio Jesus afirma ser o caminho, verdade e vida, e ele também afirma ser médico dos médicos, ele veio para curar os doentes. E talvez você se questione, né? Cara, mas espera aí, essa omissão de socorro está falando pessoas em risco iminente de vida. E meu irmão, me responda uma coisa, quem está numa situação de flagelo, de mazelas diversas do seu espírito, da sua mente, escravizado pelo pecado, esse cara não está numa situação iminente de risco? Com toda certeza ele está numa situação iminente de risco e ele precisa de um norte, ele precisa do norte de Jesus Cristo, porque é esse norte que vai trazer salvação, é o norte, a instrução, as diretrizes de Jesus que vão dar um norte para esse cara chegar até a vida, né? E a vida com o próprio Cristo e a vida com Deus e o recebimento do Espírito de Deus. Isso faz toda a diferença. Então minha missão aqui hoje é tentar falar isso pra gente, que, poxa, tem maneiras diversas da gente fazer isso hoje, tem plataformas diversas, seja através de mensagens virtuais, como é que você está assistindo agora, ou através, principalmente, né, do contato direto, que isso faz todo o diferencial, porque essa mensagem precisa ser pregada, porque as pessoas precisam de amparo, as pessoas precisam de saúde, as pessoas precisam de um norte nessa vida muito doida. Bom, para mim esse texto é muito claro porque é o seguinte, uma pessoa que está em situação de risco, ela precisa de ajuda, ela precisa, né, ela está num risco absurdo, ela precisa ser salva. E o Código Penal ele consegue enxergar isso, que se você não faz nada por essa pessoa, você está cometendo um crime, cara, ou você pelo menos não direciona a uma autoridade competente para cuidar dessa pessoa, você está errado, né? Como cidadão você tem que tomar uma providência. E o que mais? E aí você vê que o texto de Atos, ele fala o seguinte, ó: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, isso para mim complementa esse texto aí de que a gente precisa de salvação e a salvação está em Cristo. E nós, como representantes do reino, como embaixadores disso e com força ativa para tomar uma decisão, a gente precisa tomar essa decisão e dar dessa palavra que é vida, que é salvação, que é ânimo para os que estão cansados e sobrecarregados. Enfim, não, é hora que diz o texto de Provérbios 3:28. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Ou seja, a pergunta talvez seja, quando começar a fazer isso? Agora você tem que entregar isso que você tem, né, que é a mensagem do Evangelho. Se você a conhece, você precisa disseminá-la. O grande detalhe aqui é que talvez esse indivíduo ele não saiba que ele está numa situação de risco. Como assim? Quer um exemplo? Uma criança que está perdida, ela talvez pode estar perdida e por hora ela está achando aquela situação super normal. Assim como um cara que está perdido, né, dos caminhos de fé, está perdido do norte de Jesus e está muitas vezes preso ao vício, preso à sexualidade, enfim, formas diversas de prisões. E esse cara talvez não saiba, ele acha que ele vive a vida mais plena e tal.
E só que ele está em risco, ele está em risco, então a gente realmente precisa fazer alguma coisa, beleza? Essa foi a reflexão de hoje aí, né? Não sejamos omissos no aspecto, não sejamos omissos, uma vez que a gente tem como salvar, resgatar aqueles que precisam ser salvos e resgatados. Valeu? Abraço, galera, até a próxima.